professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos hoje corrigir as atividades do PET volume 3. Vamos então à correção. E aí pessoal, vamos para a semana 3 aqui. Agora a gente vai mexer com trigonometria no triângulo retângulo. Observe que o exercício pediu para a gente achar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo beta, que é esse ângulo aqui, onde eu circulo o mouse com vocês aqui, beleza? Como que a gente faz isso? Qual é a razão? O seno do ângulo beta é o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa do triângulo. O cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa do triângulo. E a tangente do ângulo beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Professor, como que eu decoro isso mais fácil? Existe uma manha, um macete, olha ele aqui, é o só, cá, toa. Não pense em besteira, é o só, cá, toa. O só representa seno oposto sobre hipotenusa. O K representa o cosseno adjacente sobre hipotenusa. E o T é o oposto sobre adjacente, é a tangente. Sendo assim, galera, vocês me perguntam, quem que é o oposto? Quem que é o adjacente? E quem que é a hipotenusa? Preste atenção no professor. A primeira coisa que vocês vão identificar em um triângulo é quem? É a hipotenusa. A primeira coisa, é a mais fácil. Bateu no triângulo retângulo, hipotenusa. Observe com o professor. Tá vendo aqui o ângulo de 90 graus? Vocês podem até circular ele. Circulem de frente para o ângulo de 90 graus, ou seja, de forma oposta. Esse cara aqui, 10,2, no caso é 10,2, é a hipotenusa. Bingo, professor! Acabou o exercício? Não. Você não sabe quem que é o oposto, você não sabe quem que é o adjacente. E aí? E agora? Eu vou apagar aqui, que eu já descobri quem que é a hipotenusa, que é de frente para o ângulo de 90 graus. O que eu quero é sobre o ângulo beta. Circula o ângulo beta. De frente para ele, nós temos o oposto. Esse cara aqui é o cateto oposto. Beleza? Ah, professor, então o que sobra, que é esse 9,4 aqui, é o adjacente? Sim. Eu falo que é o lado que sobra, depois que eu descubro o oposto e a hipotenusa, ou é quem? É o lado que está adjacente ao ângulo de referência dado no enunciado, beleza? Ou ao lado do ângulo beta, adjacente a beta. Se fosse em relação a esse ângulo aqui, seria oposto a ele. Aí as informações trocam. Por isso, vocês devem prestar atenção, galera. Prestem atenção. Agora, partiu pro abraço. É só substituir. Vamos lá com o professor. O oposto aqui, a beta, é 4,1. E vocês vão dividir por quem? Pela hipotenusa, que vale 10,2. O cosseno aqui, galera, o adjacente é 9,4. Vocês dividem pela hipotenusa, que é 10,2. A tangente vai ser 4,1 do oposto, dividido por 9,4. De quem? Do adjacente. Só apagar aqui para poder fazer os cálculos. O que a gente faz agora? Divisão, né, galera? Fração é divisão. Ah, professor, não lembro como divide números decimais. Ô, galera, o intuito dessa aula aqui não é ensinar como você divide números decimais, beleza? Vai subir um card, clica nesse card. Você vai numa aula lá do 8º ano, que eu expliquei aqui no canal. Aprende como divide na mão números decimais, beleza? Eu vou fazer diretão aqui. Quando vocês dividem 4,1 dividido por 10,2, isso aqui nos dá aproximadamente 0,5
Aproximadamente 0,4. Da mesma forma aqui, 9,4 dividido por 10,2, isso nos dá aproximadamente 0,9. E aqui, galera, nos dá aproximadamente 0,44. Eu sei que tem mais dígitos na parte decimal, mas não precisa colocar não, galera. Põe aí o resultado aproximado. Questão número 2. Sabendo que o valor do seno do ângulo A do triângulo retângulo abaixo é 0,75 e que o valor do seu cosseno é de 0,66, calcule. Então, galera, eu tenho aqui as informações. Seno de A é 0,75 e o cosseno de A é 0,66. Através daquela manha, daquele macete que eu expliquei para vocês no exercício anterior, procurem o ângulo de 90 graus, de frente para ele é a hipotenusa. Então, a hipotenusa H vale 7. Agora, galera, a nossa referência, se vocês prestarem atenção, é o ângulo A. Então, de frente para ele é o cateto oposto, que é x, por isso o O é x. O cateto oposto é x. E o adjacente, galera, fica do lado do ângulo A, que é quem? É y, tá do lado, beleza? Ou é o cateto que sobra. E vamos lembrar aqui do só cá à toa, para a gente poder ter noção de como fazer a letra A, B, C. Professor, como que eu vou calcular aqui a medida do lado x? Quem que eu uso? É seno? É cosseno? Então, galera, prestem atenção. Circula x. O que o x é em relação ao ângulo A? Ah, professor, ele é oposto. Ah, então vocês vão partir para o abraço usando o seno, dessa forma. Pois a única relação trigonométrica que usa cateto oposto, que é o valor de x aqui, oposto a A, e hipotenusa, por que eu vou usar a hipotenusa, professor? Por que eu não posso usar a tangente? Ô, galera, a hipotenusa já é conhecida. O adjacente não é conhecido. Achar tangente aqui não vai nos favorecer. Por isso eu uso seno. Aí eu parto para o abraço, como o professor fez. Observem. Seno de A é 0,75. Substitui aí. O cateto oposto, esse O aqui, vale x. E a hipotenusa vale 7. Vocês vêm aqui, ó, coloca sobre 1, que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Vocês vão enxergar uma proporção, uma igualdade entre razões, multiplica em cruz. 1 vezes x é x, 0,75 vezes 7 nos deu quanto? 5,25. Beleza, galera? Ah, e a letra B, professor? Como que eu acho a medida do lado y? Galera, o y não é adjacente? É sim, professor. Eu quero achar o adjacente. E já conheço o valor de quem? Da hipotenusa. Opa! É o K aqui, é o cosseno adjacente sobre a hipotenusa. Foi isso que o professor fez. Cosseno do ângulo A é igual a adjacente sobre hipotenusa. O cosseno do ângulo A vale 0,66, o A vale y, que é o adjacente, e o 7 é o valor da hipotenusa. Vocês vão fazer que nem o professor fez anteriormente, multiplica em cruz, coloca sobre 1 aqui, e vocês vão chegar que y vale 4,62. E a letra C, ela já coloca aqui para vocês, eu quero a tangente. E a tangente está aqui, ó, é o cateto oposto sobre o adjacente. Partiu para o abraço. Vocês têm a medida do cateto oposto, que é x, que vale 5,25, e a medida do cateto adjacente, que vale y, que é quanto? 4,62. Dividem. Quando vocês forem fazer essa divisão, nos dá aproximadamente 1,14. Número 3. Um mestre de obras está fazendo um telhado colonial e precisa seguir a regulamentação em relação ao seu caimento, conforme ilustrado na figura abaixo. Nessa figura, temos a relação entre o comprimento da base do telhado
e a altura que ele deve ter. Considerando que este telhado deve formar um triângulo retângulo e as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, explique com cálculos o valor em percentual descrito em cada um dos exemplos citados. Pessoal, a gente tem um caimento mínimo aqui da telha colonial, mas eu vou destacar com vocês o seguinte, galera, prestem atenção. Observe com o professor que esse comprimento aqui no primeiro triângulo vale 3 metros. E essa altura aqui vale 0,75 metros. Em relação a esse ângulo, nós temos aqui o quê? O cateto oposto, que está de frente para esse ângulo. E do lado aqui, galera, esse cara aqui é o adjacente. Pensando no seguinte, isso aqui é ângulo de 90 graus e de frente é quem? A hipotenusa, que é isso daqui, beleza? A hipotenusa, galera, tem uma angulação mínima e a gente calcula essa angulação mínima através da tangente. Assim, galera, eu fiz aqui a explicação para vocês das porcentagens, beleza? Uma por uma. Explicando aqui para vocês, observem esse triângulo aqui onde eu passo o cursor do mouse. Nós temos aqui essa inclinação em verde aqui, que é o ângulo. Eu não coloquei o valor aqui, nenhuma letra. Eu tenho a hipotenusa A, o cateto oposto a ele é B e o adjacente é C. E a gente sabe, pelo soca à toa, que a tangente que está aqui é o oposto sobre quem? O adjacente. Então vai ser o B, o tamanho vertical, sobre quem? O tamanho horizontal. E isso a gente faz para todos. Olha a tangente de A. Eu coloquei um A aqui só para vocês prestarem atenção. Tangente desse ângulo A é o oposto. Quem que é o oposto? 0,75. E a gente divide por quem? Por 3. Quando a gente faz essa divisão, arma a continha na mão, né? Vai dar 0,25. Ah, mas eu quero verificar essa porcentagem aqui de 25%. Como que eu passo isso para porcentagem, professor? Presta atenção, galera. Porcentagem é uma razão centesimal. E para passar esse número decimal aqui para a fração, o numerador fica com esse número sem a vírgula, que é o 25. E o denominador fica com uma potência de 10. Ou é 10, ou é 100, ou é 1000, e assim por diante. Isso depende da quantidade de dígitos depois da vírgula. Observem que eu tenho 2 dígitos depois da vírgula. Por isso, eu utilizo o número 100 no denominador, porque eu tenho 2 zeros. Ah, professor, se você tivesse apenas um dígito, seria o número 10, que tem apenas um zero? Sim, é assim, galera, é desse jeito, beleza? Como aqui eu tenho 25 sobre 100, ou seja, isso é 25%, galera. Ou seja, verificamos realmente essa porcentagem aqui. Para a tangente de B, galera, quem que é B, professor? Galera, a gente está usando aqui a tangente. Eu admiti o ângulo B, que é esse cara aqui, B. O cateto oposto ele vale 1,08 e o cateto adjacente a ele vale 4 metros, que vai daqui até aqui, galera. E a inclinação é outra, tá vendo? Ou seja, o ângulo muda. E quando vocês forem fazer, realmente dividir 1,08 por 4 vai nos dar 0,27. Como 0,25 é 25%, 0,27 é 27%. A mesma coisa eu fiz aqui para esse daqui, galera, que eu circulei em verde, que eu chamei de tangente de C. E a tangente de C está oposta a esse tamanho vertical de 1,45 e o seu cateto adjacente vai até aqui, que tem 5 metros, beleza? E assim eu fui fazendo. 1,45 dividido por 5 nos dá 0,29 e isso é o que, galera? 29%, beleza? E assim eu fiz para esse daqui que tem cateto oposto de 1,86 e tamanho horizontal 6 metros, o cateto adjacente, nos deu 31% realmente.
E assim eu fiz para os outros, galera, verificando. Ou seja, essa inclinação mínima, essa porcentagem vem do cálculo da tangente. Dividir o cateto oposto, que é o tamanho vertical, dividido pelo cateto que? Adjacente, que é o tamanho horizontal. E o ângulo está aqui, a inclinação está aqui, aonde eu aponto com a caneta.